Muito bom dia a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, nós temos aqui uma palavra ao seu coração. Pode estar certo como vive o Senhor. Queria que você prestasse atenção nesta mensagem que vai abençoar muito o seu coração. Então, permita-nos entrarmos no seu lar, onde você está no seu trabalho, você que está viajando. Dá ouvidos à palavra do Senhor, que está no livro de Salmos 33 e o verso 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, ó: Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. É incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Olha só que mensagem maravilhosa, que alimento para o nosso espírito nesta manhã. Você já viu que aqui tirou toda a sorte de salvamento, de esperança, de tudo aquilo que o mundo possa te mostrar, te proporcionar. Veja só, presta atenção nisso. Quando a Bíblia diz que não há rei que se salva pelo tamanho do seu exército, porque antigamente era assim, os reis que tinham mais exército, que tinham mais cavalarias, eles venciam o outro exército, o outro rei, que era um exército menor em número. Então, ele diz que não há rei que se salva. O rei, a gente vê na Bíblia como o rei Asa, Josafá, que tinha um exército bem menor. Porém, tendo eles confiado no Senhor, o Senhor livrou eles da mão daqueles etíopes, Zerar, daqueles homens que vinham com milhares e milhares, muito mais numerosos do que o deles. Então quer dizer que se fosse pelo campo da lógica, não era para rei Asa ganhar, não era para o rei Asa ter ganhado aquela vitória, porque o exército dele era bem menor. Olha o exemplo de Gideão, com 300 homens, venceu um exército incontável, inumeráveis. Então quando você confia no Senhor, você vai permitir que o próprio exército do Deus Altíssimo entre e peleje por você. Veja, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. Primeiro ele fala do rei, depois ele fala do guerreiro, do valente. Ainda que ele tenha muita força, mas ele não pode escapar, ele não pode se estribar na sua força. Aí ele continua: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, incapaz de salvar. Veja, o cavalo é sinônimo de quê? De força. Quem estava no lombo dos cavalos, com certeza vencia a vitória com quem ia a pé. Porém, aqui o Senhor está dizendo que, veja, para você entender melhor, os olhos do Senhor volta-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então veja que aqui acabou toda sorte de esperança para o valente, para o exército inumeroso, para o guerreiro. Você vê que na hora da dificuldade, na hora da tristeza, na hora da doença, tudo pode te deixar de mão. Não era para morrer
os poderosos deste mundo, quando eles se deparassem com a doença crônica incuráveis, era por seu dinheiro, o seu poder e fama, livrá-los da morte. Mas você vê que não livraram. Quantos e quantos desceram à sepultura, mesmo com tanta fama, com tanto dinheiro, com tanto aplausos, não é verdade? Então, o segredo é, os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem. Temer a Deus é ter reverência, respeito, obediência, fidelidade. Quando você tem esses atributos, na sua vida, então você vai ver que Deus sobrepõe tudo isso. Ele é mais forte do que o guerreiro, do que as cavalarias, do que o exército numeroso. E Ele é o Deus que peleja por você. E Ele só apenas dá uma ordem. E tudo tem que se submeter ao seu comando. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Então há pessoas que ainda confiam em si mesmo, na sua capacidade, na sua influência. Elas acham que por ela ter algum recurso ou alguma coisa desse tipo, aquilo pode te dar garantia. Não há garantia neste mundo. Não há garantia nos médicos. Não há garantia nos homens, nas influências, no dinheiro. Se você quer ter qualidade de vida, uma vida sem ter medo, sem ter pavor noturno, você tem que confiar no Senhor, porque os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor. Olha só, firmar a esperança, porque alguns até esperam, mas não firmam. A primeira tempestade que vem abala a sua esperança. Então, ele diz que o nosso socorro está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Veja, o que o escudo faz? Te protege das pedradas deste mundo, dos dardos inflamáveis. Confia no Senhor. Lança sobre Ele a sua vida. Não seja dirigido pelo esse mundo que é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Saiba disso. Que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Existem tantas fantasias que a gente fica observando no mundo da internet. Quantas pessoas que usam frases filosóficas, frases que até mesmo contêm alguns versículos bíblicos, para tirar o seu foco de Deus, o foco de uma fé viva, uma fé com fidelidade, com esperança. Então, o diabo trabalha dessa forma, tão camuflado, tão sutil, para você aprender a confiar em você mesmo. Tudo que o diabo quer é isso, é que você deixa de viver na dependência de Deus. É o que mais eu vejo isso. E você começa a confiar em si próprio, como se você não precisasse de Deus. Só lembrasse de Deus, mas não fizesse nada para alegrar o coração de Deus. O que o diabo quer é isso. E ele tem feito que milhares de pessoas têm descido, submetido a isso. Olha, eu vejo hoje as pessoas dizerem isso. Não preciso de ir à igreja. Deus está comigo. Eu não preciso de ouvir palavras. Então, veja, quando você não ouve uma palavra que é uma palavra de fé, de esperança, de transformação, você está sendo nutrido por quê? O que está nutrindo a tua alma? As frases bonitas que você vê, os clichês que existem, o que vai te fortalecer? No Salmo 37 diz assim, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, seja uma árvore frutífera. Não dê ouvido às pessoas que estão apostatadas da fé e faz com que você venha se afastar de Deus sem você perceber.
Elas não querem que você dê ouvido à palavra, às verdades ouvidas. Conhecereis a verdade libertará. Você e eu, nós temos que ser guiados pela palavra. O dia que acabar a palavra, acaba tudo. Ele disse que o evangelho será pregado nos 4 cantos. E quando isso fizer, então virá o fim. O mundo ainda está sendo sustentado pela palavra. O dia que acabar, o próprio Deus falou que será o fim. Você já viu como que é importante você ouvir as mensagens, a palavra de Deus? Então não vire as costas para a palavra do evangelho genuíno. Porque o evangelho que só fica falando de macumba, feitiçaria, de inveja, de olho grande, que vai orar para você ficar rico, que vai orar para você toda hora que está vendo uma macumba dentro da sua casa, que alguém fez um feitiço para você, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho que salva, que transforma, não é esse. O evangelho que salva é aquele que te ensina a você entender que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E o mundo está cheio de setas. O diabo está ao nosso redor querendo nos devorar. Então não é preciso eu ficar propagando, divulgando, fazendo propaganda para o diabo, pois ele é um ser miserável e derrotado. É preciso você entender o caminho da verdade, da fidelidade com Deus. Aprenda a andar com Deus. E não viva com medo, preocupando quem é que está com raiva de você, quem é que fez um trabalho para você. Você não precisa saber disso. Se você ama a Deus, Ele é o teu escudo, Ele te guarda, Ele te livra. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Que Deus abençoe nesta manhã a sua família, a sua casa, seus projetos. Que eles sejam todos bem-sucedidos e bem realizados. Dê ouvido às verdades ouvidas pela palavra de Deus. Nenhum rei se salva com seu exército. Nenhum valente, nenhum guerreiro se salva com o poder da sua destreza. E nem o cavalo garante a vitória, a despeito da sua grande força. Que você confia totalmente no Senhor e não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Não há superstição, não há nada nessa terra que vai te livrar você da morte, senão o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua mensagem. Sabemos que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Eu peço ao Senhor que nesta manhã tome em tuas mãos a vida de todos que ouviram a tua palavra. Não deixe eles ser guiados por frases bonitas, mas que eles venham entender o teu caminho, a verdade, a vida. Que eles possam entender o significado de o Senhor ter vindo aqui nessa terra para nos salvar. O Senhor não foi, meu Deus, servido, mas o Senhor veio servir a muitos. Então, Espírito Santo, que o homem venha a descer cada dia, não venha ter soberba no seu coração, pois o Senhor diz que a humildade procede a honra. Estenda tuas mãos sobre essa família, sobre essa casa. Desperta no coração deles um amor incondicional. Que assim seja, Senhor. A tua bênção entrando nesse lar, nessa casa. E que ninguém fique na dúvida ou no medo, mas que eles se lançam a sua vida na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Olha, nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe nesta quarta-feira. Eu espero você hoje, às 19h30, Rua Humaitá, 3750. Você que é de Colorado do Oeste. Vem estar conosco. Deus tem uma palavra ao seu coração.
Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, se inscreva e receba diariamente, de segunda a sexta-feira, uma palavra de fé e motivação. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem e fique todos com Deus.